Eu sou a meta, o sustentador, o mestre, a testemunha, a morada, o refúgio e o mais querido amigo. Eu sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar de descanso e a semente eterna. Só Krishna poderia falar isso, né, Bimala? Gatir Bharta Prabhu Sashi Nivasa Sharanam Suhri Prabhava Pralaya Stanam Nidanam Bijam Aviyayam. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, verso 18. Gati significa o destino para onde queremos ir. Muitas pessoas não sabem, quase todas as pessoas não sabem, mas elas querem ir para o Gati, que é a morada eterna de Deus. Quem não está buscando felicidade? Quem não está buscando prazer? Quem não está buscando paz? E quem quer morrer? Ninguém quer morrer, né? Nem o suicida quer morrer. Então, todo mundo está buscando a eternidade. Tudo isso só existe nas moradas eternas de Deus. Então é para lá que todo mundo não sabe, mas quer ir. Mas ainda que as pessoas não saibam, a meta última é Deus, Krishna. Porque Krishna, quando fala Krishna, fala tudo relacionado a Krishna. As moradas de Krishna, os amigos de Krishna, o mundo de Krishna. A lista de benefícios que não acabam mais só estão em Krishna e na morada de Krishna. Então, mesmo que as pessoas não saibam, a meta última que todos desejam é Deus, Krishna. Uma pessoa que não conhece Krishna está desencaminhada. E sua assim chamada marcha progressiva é parcial ou alucinatória. Nossa, aqui é uma máxima, hein, Bimala? Uma pessoa que não conhece Krishna está desencaminhada. E sua assim chamada marcha progressiva é parcial ou alucinatória. É como o Prabhupada já explicou, né? Quem não é consciente de Deus, Krishna, é louco. É louco por mulher, por dinheiro, por alguma coisa, né, Bimala? Estou louco por causa daquela mulher. Não, estou falando como as pessoas pensam e agem, né? Estou louco, ixi, agora, hein? A maior loucura agora é a Mega Sena da virada, né? Inclusive, a mídia trata isso como notícia, mas na verdade é uma propaganda, né? Uma propaganda. Jogos de azar é contra a lei de Deus. Então quem se diz seguidor da lei de Deus não joga. Por quê? Jogos de azar causam ansiedade. As pessoas se enchem de ansiedade, Bimala, por causa desses jogos de azar. Ainda bem, né? Ainda bem que o jogo de azar é proibido no Brasil. Eu tenho que rir, é piada, né? Loto, loteria, quina, cena, nossa, tantos jogos. Ainda bem que é proibido o jogo de azar no Brasil, Bimala, ainda bem. Imagina se não fosse proibido. Outra piada, todos são iguais perante a lei. É outra piada. Um advogado amigo meu, sem falar no nosso querido amigo Walter Gonçalves, né, que é PhD em advocacia, mas deve falar a mesma coisa também, né? Todos são iguais perante a lei, só que tem uns que são mais iguais que os outros. Um amigo meu advogado falou isso, Bimala. Quem conhece, né? Ele falou, todos são iguais perante a lei, só que uns são mais iguais que os outros. Outros falam, sem dinheiro não faz justiça, né? Por aí vai, né?
O mundo é cheio de piadas, de mau gosto. Tá, já parei de falar. Já falei demais hoje, tá bom? Então, uma pessoa que não conhece Deus, Krishna, está desencaminhada e sua assim chamada marcha progressiva é parcial ou alucinatória. Existem muitas... Vou printar isso aqui, peraí. Você tem que ver depois, ué. É máximas de Prabhupada. Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Uma pessoa que não conhece Deus, Krishna, está desencaminhada e sua assim chamada marcha progressiva é parcial ou alucinatória. Existem muitas pessoas que fazem dos diferentes semideuses o seu destino e, através da execução rígida dos estritos métodos respectivos, alcançam diferentes planetas conhecidos como Chandraloka, Suryaloka, Indraloka, Maharloka e etc. Mas estes lokas, em português planetas, sendo criações de Deus, Krishna, simultaneamente são e não são Krishna. São moradas materiais, temporárias, miseráveis, que têm começo, meio e fim. Então, como o Prabhupada já explicou, só as pessoas que perderam a inteligência buscam esses planetas superiores, celestiais, paradisíacos, porque tem começo, meio e fim. Na realidade, tais planetas, sendo manifestações da energia de Deus, Krishna, também são Krishna, mas na realidade só servem como um passo para a realização de Deus, Krishna. Aproximar-se das diferentes energias de Krishna é aproximar-se indiretamente de Krishna. A pessoa deve se aproximar diretamente de Krishna, pois isso poupará tempo e energia. Por exemplo, se há uma possibilidade de se ir até o topo de um edifício com a ajuda de um elevador, então por que ir pela escada, subindo degrau por degrau? Tudo repousa na energia de Deus, Krishna. Logo, sem o abrigo de Krishna, nada pode existir. Krishna é o governante supremo porque tudo pertence a Ele e tudo existe por sua energia. Krishna, estando situado no coração de todo mundo, é a testemunha suprema. As residências, países ou planetas nos quais vivemos também são Krishna. Krishna é o refúgio último e, como tal, devemos nos refugiar em Krishna ou para a proteção ou para a aniquilação de nossa condição miserável. E sempre que tivermos que aceitar proteção, devemos saber que nossa proteção tem que ser uma força viva. Desse modo, Krishna é a entidade viva suprema. Uma vez que Krishna é a fonte de nossa geração, ou Pai Supremo, ninguém pode ser melhor amigo que Deus, Krishna. Nem ninguém pode ser melhor bem-querente. Krishna é a fonte original de criação e o repouso último depois da aniquilação. Krishna é, portanto, a causa eterna de todas as causas. Mas já? Tá bom, fazer o quê? Já parei, Bímola. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Então, onde nós paramos? O Brahma Samhita descreve que mais 5. Calma, estou caçando aqui.
mais 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. O Brahma Samhita descreve que a terra transcendental de Vrindavana é sempre transcendental. Essa terra transcendental é habitada por deusas da fortuna conhecidas como vaqueirinhas. Todas elas são queridas por Krishna e Krishna é o único amante de todas essas vaqueirinhas. As árvores desta terra são Kalpavriksha, árvores dos desejos, e pode-se conseguir delas qualquer coisa que se deseje. A terra é feita de pedras filosofais e a água é néctar. Deu vontade de tomar água. Espera aí. Toda água é um néctar, cada palavra é um canto, cada passo é uma dança. Toda água é um néctar, é só alegria. Nessas moradas eternas de Deus, que a gente começou a falar no começo do programa, né, Bima? Todo mundo deve ansiar e desejar ir para essas moradas, e essa ansiedade não é material, é uma ansiedade transcendental. É porque a meta é transcendental, a ansiedade é transcendental e a ansiedade transcendental é puro êxtase. Nessa terra todas as palavras são canções e todos os movimentos são dança e o companheiro constante é a flauta. Nossa, uma coisa que eu mais detestava, né, quando assistia era filme americano, começava a cantar. Não tem graça, né, Bímola? É uma cópia mal feita das moradas eternas de Deus, o que eles fazem. Todo mundo quer ser Deus, quer imitar Deus, quer fazer igual a Deus, inveja a Deus. E aí faz esses filmes aí, musicais. Que coisa indecente, na minha opinião, né, no meu gosto. Coisa horrível. Aquelas pessoas cantando e dançando sem graça. Tenta extrair prazer, né, da criação material, imitando Deus ou tentando imitar Deus, mesmo sem saber, mesmo inconscientemente tentam imitar Deus. Só que os mundos materiais são como sombras dos mundos transcendentais, onde tem a realidade, onde lá realmente o canto e dança é prazeroso, é puro êxtase. Aqui não, aqui é uma imitação barata, sem graça, horrível. Nossa, quando esses filmes começam a cantar e dançar, eu desligo, mudo de canal, mudo de filme, mudo de série, mudo. Não tem graça, Bímola, é sem graça. Tá, já parei de falar, ninguém perguntou. Então retiro o que eu falei. Mas voltando ao ponto, lá nas moradas eternas de Deus, todas as palavras são canções e todos os movimentos são danças e o companheiro constante é a flauta. Tudo é autoluminoso, tal como o sol neste mundo material. A forma de vida humana destina-se a entender essa terra transcendental de Vrindavana e quem é afortunado deve cultivar conhecimento sobre Vrindavana e seus habitantes. Nesta morada suprema existem vacas suráveis que inundam de leite a terra. Lá não se desperdiça um único momento. Em outras palavras, não existe passado, presente nem futuro. Uma expansão desta Vrindavana, que é a morada suprema de Deus, Krishna, também está presente nesta terra. E devotos elevados a adoram como a morada suprema. Todavia, ninguém pode apreciar Vrindavana sem ser muitíssimo elevado em conhecimento transcendental, em consciência de Deus, Krishna. Em outras palavras, tem que ter olhos transcendentais para ver a morada transcendental de Deus, senão vai ver a Índia material. E a Índia material, socorro. Segundo a experiência ordinária, Vrindavana parece tal qual uma aldeia qualquer.
Porém, aos olhos dos devotos, que são muitíssimo elevados, ela está no mesmo nível que a Vrindavana original e transcendental. Um eminente mestre santo cantou: quando minha mente ficará limpa de todas as contaminações, para que eu possa ver Vrindavana como ela é, e quando serei capaz de compreender todos os textos deixados pelos principais renunciados de Vrindavana, de modo que seja capaz de conhecer os passatempos transcendentais de Radha e Krishna. Os casos amorosos entre Krishna e as vaqueirinhas em Vrindavana também são transcendentais. Eles parecem casos luxuriosos ordinários deste mundo material, mas há um abismo de diferença. No mundo material pode haver um despertar temporário de luxúria, mas ele desaparece depois da suposta satisfação. No mundo transcendental, o amor entre as vaqueirinhas e Krishna está sempre aumentando. Esta é a diferença entre amor transcendental e luxúria material. A luxúria, ou o pretenso amor que surge deste corpo, é tão temporário quanto o próprio corpo. Porém, o amor que nasce da alma eterna no mundo transcendental está na plataforma transcendental e também é eterno. Portanto, Krishna é chamado de o sempre jovem Cupido. O Senhor Krishna é adorado pelo mantra Gayatri, e o mantra específico pelo qual é adorado chama-se Kama Gayatri. Os textos védicos explicam que a vibração sonora, que pode nos elevar acima do nível das invenções mentais, chama-se Gayatri. O mantra Kama Gayatri é composto por 24 sílabas e meia. Klim Kamadevaya Vidimahe Pushpabanaya Dimahi Tanno Nanga Prachodayat. O mestre espiritual concede este Kama Gayatri ao discípulo, que é avançado no cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em outras palavras, o mestre espiritual oferece esse Kama Gayatri e Sanskara, ou reforma de um sacerdote brahmana perfeito, quando vê que o discípulo é proficiente em conhecimento transcendental. Mesmo então, o Kama Gayatri não é pronunciado em determinadas circunstâncias. Contudo, o cantar de Hare Krishna é suficiente para elevar alguém à plataforma transcendental suprema. No Brahma Samhita dá-se uma boa descrição da flauta de Deus, Krishna. Quando Krishna começou a tocar a sua flauta, a vibração sonora entrou no ouvido de Brahma como o mantra védico Om. Este Om é composto de 3 sílabas, A, U e M, e descreve o nosso relacionamento com o Senhor Supremo, as atividades através das quais podemos alcançar a perfeição máxima do amor e a verdadeira posição do amor na plataforma transcendental. Quando a vibração sonora da flauta de Krishna é expressa através da boca de Brahma, ela se torna o Gayatri. Desta forma, sendo influenciado pela vibração sonora da flauta de Deus, Krishna, Brahma, a criatura suprema e a primeira entidade viva deste mundo material, foi iniciada como sacerdote Brahmana. Srila Jiva Goswami confirma que Brahma foi iniciado como sacerdote Brahmana pela flauta de Krishna. Ao ser iluminado pelo mantra Gayatri através da flauta de Krishna, Brahma adquiriu todo o conhecimento védico. Como manifestação de apreço pela bênção recebida de Deus, Krishna, ele se tornou o mestre espiritual original de todas as entidades vivas. E o mais chocante, é que Brahma
não é, deixa eu falar, um devoto puro de Deus. Isso é mais chocante. Chocante. Quando eu vi isso, eu pirei, Bímola, pirei na batatinha. É porque Brahma é o líder da Brahma Gaudiya Sampradaya, né? Tá bom, já parei de falar. Também tem esse ponto, que até Brahma e Shiva estão sujeitos à ilusão. São muitos detalhes, né? Peraí, deixa eu tomar água. Marcar onde nós paramos. Ctrl D. Peraí. Vou aproveitar. Vou aproveitar aqui que já está escrito o Brahma Samhita. Explica que a palavra, tá bom, já dá para achar, clean, essa palavra adicionada ao mantra Gayatri, tá, já parei de falar, onde está o cursor aqui? Mas não tô, tá aqui mais. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, como ele é, no caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os 3. O de luxo fica com você, o de bolso você põe na bolsa ou no bolso e leva para qualquer lugar. E o econômico você dá de presente, ou então dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Tá bom, gente boa? Então tá bom. Não devemos ser egoístas. Se é bom para nós, por que não dar para os outros? Então, dê um livro de Prabhupada às pessoas, você ilumina elas. E pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. Combinado? Então está combinado. E os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link. Encomenda os 2 ou 3 também, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Vamos lá na agenda. Calma. Não tem nada. Apertar F5, atualizar, nunca está atualizada essa agenda. Krishna, Balarama Arada, que cruz pesada. Apareceu aqui, então, vai virar o ano, né? Vai começar o mês de janeiro, Bímola, janeiro de 2026. Então, falar do calendário Vaishnava, o calendário dos devotos de Deus, que está aí no nosso site, debaixo do segundo tocador, né? Debaixo do segundo tocador está lá, como que está lá, não lembro. Você muda tanto, você fica mudando tanto, fica fuçando, não para de mexer. Calendário, tá, calendário. Está ali o calendário, tá bom? Então tá bom. Então, o calendário começa... Janeiro começa com os dias 3 e 4 com o Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana.
E a gente sempre fala, né? Faça contato antes, procure o endereço mais próximo de você. Faça contato antes, pergunte se o festival é no sábado ou no domingo. Se vai ter, porque acontece o seguinte, né? Na virada, os devotos cantam e dançam Hare Krishna nas praias do mundo inteiro, nas ruas, cidades, vilas e aldeias. Lembra, nós já cantamos e dançamos Hare Krishna com os devotos na virada lá em Santos. Lá, Santos não fala Santos. Santos, tá? Estou entendendo, eu estou entendendo. Santos é Santos, não é Santos. Tá bom. Então, nós já cantamos e dançamos com os devotos em Santos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Ribeirão, né, Bímola? Então, procure aí o endereço mais próximo de você, de repente, você canta e dança, passa a virada do ano aí cantando e dançando para satisfazer Deus, para agradar Deus, para glorificar Deus. Os devotos lá do sul também fazem isso, os devotos do mundo inteiro cantam e dançam na virada do ano, então aproveite o embalo, cante e dance junto com eles, que é puro êxtase. Tente já começar o ano agradando Deus, cantando para Deus, cantando e dançando para Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tá, falar do calendário, tá bom. Então, dia 7 de janeiro tem o aniversário de Ramachandra Kaviraja, o rei dos poetas. Dia 7 também aniversário de Gopala Bhatta Goswami. Dia 8, aniversário de Jayadeva Goswami, que pregava o amor a Deus através de doces canções. A verdadeira música gospel, feita para Deus. A música gospel é feita para Deus, né? Tem gente que acha que faz música para Deus, mas não faz música para Deus, tá? Sem detalhes. Dia 8, Jayadeva Goswami, já falei. Dia 9, aniversário de Lochana Dasa Thakur. Dia 14, o primeiro jejum do ano, Satila Ekadashi. Dia 23, aniversário de Vishnu Priya Devi. Dia 23 aqui tem um monte de aniversário, tem 3, 4, 5 aniversários. Dia 23, Vishnu Priya Devi, Vishwanatha Chakravarti Thakur, Pundarika Vidyanidhi, o pai da maior devota de Deus, Raghunandana Thakur e Raghunatha Dasa Goswami. Dia 25 é dia de esquecer livros de Prabhupada. Já se prepare, né? E tem uma festa. Dia 25 tem a festa do mestre Shri Adwaita Acharya, que é comemorado pelos devotos de Krishna no mundo inteiro. É festa, é só alegria, Bimala. É festa, festa. Adoro festa. Dia 27, aniversário de Madhvacharya. Dia 28, Ramanujacharya. Dia 29, o segundo jejum de Ekadashi, Varaha Ekadashi. Que mais? Nossa, dia 30, uma festança para comemorar o aniversário de Sri Nityananda Prabhu, que espalhou o canto de Hare Krishna, e a maior de todas as yogas. Nossa, dia 30 de janeiro, aniversário do Senhor Nityananda. Gaura Nityananda Bo, Haribo, Haribo, Gaura Nityananda Bo. Não é para cantar agora, tá bom. Nossa, que festança, hein? Festa no mundo inteiro, Bimala, para comemorar o aniversário do Senhor Nityananda Prabhu. Fala demais, tem que tomar água demais, tá bom. Bom, então é isso. Fechou o mês de janeiro. Tá bom? Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswati Vyasam
Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Os Sintomas das Entidades Vivas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangirade Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Página 778, Bímola. Aqui está na 779. Cadê, hein? Ah, do lado de cá, tá certo. Tá certo, é aqui, achei. É um monte de versos juntos, né? Por isso que eu me perdi aqui. Meu querido Uddhava, a pessoa pode abandonar o orgulho e prestígio falsos mediante a ocupação nas seguintes atividades devocionais. Ela pode se purificar vendo, tocando, adorando, servindo, oferecendo preces de glorificação e reverenciando a minha forma como deidade no altar e meus devotos puros. Deve também glorificar minhas qualidades e atividades transcendentais, ouvir com amor e fé as narrações de minhas glórias e meditar constantemente em mim. Deve me oferecer tudo o que adquire e, aceitando-se como meu servo eterno, deve se entregar por completo a mim. Deve sempre discutir sobre meu nascimento e atividades e desfrutar a vida participando de festivais tais como o Jamastami, que glorificam meus passatempos, e no meu templo, Hare Krishna,
Deve também participar de festivais e cerimônias cantando, dançando, tocando instrumentos musicais e falando sobre mim com outros devotos. A fórmula do sucesso. A do fracasso, qualquer outra coisa. Deve observar todos os festivais anuais celebrados regularmente, assistindo às cerimônias, participando das peregrinações e fazendo oferendas. Deve também observar votos religiosos tais como o jejum de Ekadashi e a iniciação através dos procedimentos mencionados nos Vedas, Pancharatra e outros textos semelhantes. Deve apoiar fiel e amorosamente a instalação de minha deidade e sozinha ou em cooperação com os outros, deve trabalhar para a construção de templos e cidades conscientes de Deus, Krishna, bem como jardins, pomares e áreas especiais para celebrar os meus passatempos. Deve se considerar meu humilde servo sem duplicidade e assim deve ajudar a limpar o templo que é minha casa. Primeiro deve varrer e tirar todo o pó e depois deve limpar melhor com água e excremento de vaca. Tendo secado o templo, deve borrifar água perfumada e decorar o templo com mandalas. Desse modo, ela deve agir exatamente como meu servo. O devoto jamais deve proclamar as suas atividades devocionais, portanto, o seu serviço não será causa de falso orgulho. Nunca se devem usar para outros fins lamparinas que me foram oferecidas só porque se precisa de iluminação. Assim também nunca se deve oferecer a mim algo que já foi oferecido ou usado por outros. Tudo o que é mais desejado por alguém neste mundo material e tudo o que lhe é muito querido, ele deve oferecer-me justamente isso. Semelhante oferenda qualifica a pessoa para a vida eterna. Nestes 8 versos, o Senhor Krishna termina sua exposição sobre as qualidades santas em geral e descreve as características específicas dos devotos do Senhor. O Senhor Krishna afirmou claramente aqui, e no Bhagavad Gita, que a meta última da vida é render-se por completo a Ele e tornar-se o seu devoto puro. Nesta passagem, o Senhor Krishna descreve elaboradamente o processo do serviço prático e amoroso a Ele. Deve-se oferecer ao Senhor Krishna tudo o que se adquire pensando: o Senhor Krishna mandou estas coisas para que eu possa servi-lo bem. A pessoa, afinal, deve compreender que a diminuta alma transcendental, que somos nós, é parte integrante do Senhor Supremo, e por isso deve entregar o próprio eu ao Senhor Krishna. Posso continuar? Assim como um servo comum é dócil e submisso a seu senhor, do mesmo modo o devoto deve ser sempre submisso a seu mestre espiritual, que é um representante do Senhor Krishna. Ele deve realizar como seu corpo e mente se purificam pelo simples fato de ver o mestre espiritual ou de aceitar em sua cabeça a água oferecida ao mestre espiritual. Estes versos enfatizam que se deve participar dos festivais dos devotos de Deus. Tanto quanto possível devem-se realizar grandes festivais em todo o mundo, para que as pessoas possam aos poucos aprender a aperfeiçoar a vida humana. As palavras Mamarcha Stapane Shraddha são significativas. Aqui o Senhor Krishna declara que se deve ter fé na adoração à sua deidade, no altar, já que o Senhor Krishna está presente em pessoa na deidade.
As palavras Udyanopavana Kridapur Mandira Karmani indicam que deve haver um sério esforço para construir belos templos e cidades dos devotos de Deus, com amplos parques, pomares e jardins de flores. Exemplos notáveis de tais esforços podem ser vistos hoje em dia na Índia, nos jardins do Mayapur Chandrodaya Mandir. As palavras Dipavalokam Menopadjunjan Niveditam indicam que nunca se deve usar a parafernália da deidade para o gozo dos sentidos. Se há falta de eletricidade ou luz, não se devem usar as lamparinas da deidade, nem se deve jamais oferecer ao Senhor Krishna parafernália antes oferecida ou usada por outros. Nestes versos, enfatiza-se de muitas maneiras a importância da adoração à deidade e dos festivais dos devotos de Deus. O Senhor Krishna promete que quem quer que execute sinceramente estas atividades, de certo voltará ao lar, voltará ao Supremo. A pessoa deve oferecer ao Senhor Krishna suas posses mais queridas, e não aquilo que lhe é supérfluo ou desnecessário. Se alguém é muito apegado à sua família, deve providenciar para que ela se ocupe a serviço do Senhor Krishna. Se alguém é muito apegado ao dinheiro, este deve ser dado para propagar a consciência de Deus, Krishna. E se alguém considera a sua inteligência muito valiosa, deve pregar a consciência de Deus, Krishna, com grande lógica e razão. Se oferecermos nossos bens mais valiosos ao Senhor Krishna, automaticamente nos tornaremos queridos ao Senhor e voltaremos ao Supremo. Ó Santo Uddhava, por favor, fica sabendo que me podes adorar no sol, no fogo, nos sacerdotes brahmanas, nas vacas, nos devotos de Deus, no céu, no vento, na água, na terra, na alma individual e em todas as entidades vivas. Se a pessoa não compreende que o Senhor Krishna é onipenetrante e que tudo repousa no Senhor Krishna, a sua consciência de Deus é de terceira classe e materialista. Afirma-se claramente em toda a literatura védica que a suprema verdade absoluta é a fonte de tudo. Tudo está dentro dele, Krishna, e Krishna está dentro de tudo. Para evitar uma concepção materialista sobre o Senhor Krishna, não se deve pensar que o Senhor Krishna existe apenas num tempo e lugar particulares. Ao contrário, deve-se entender que ele existe em todos os tempos e em todos os lugares, e que se pode procurar e encontrar o Senhor Krishna em todas as coisas. A palavra Puja Padani indica que o Senhor Krishna é onipenetrante, mas isto não significa que todas as coisas sejam o Senhor Krishna. O Senhor Krishna fala este verso para esclarecer a sua supremacia como a onipenetrante personalidade de Deus e para mostrar o caminho da autorrealização completa. É a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, né, Bimala? Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Sem entender essa filosofia, ninguém vai entender nada, muito menos Deus, suas leis, seus mundos, suas expansões, suas criações. Não vai entender nada. Então tem que entender a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, de Atintya Beda Beda Tattva, que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo
e diferente de tudo. Então, fazer o que, né? Bímola, é difícil entender, não é fácil não, mas cantando, dançando, servindo os devotos, lendo os livros de Prabhupada e seguindo regras e regulações, tudo vai acontecer. A cruz pesada fica até mais leve. Não, tô pensando aqui, eu pensei alto, desculpa. Eu estava pensando, escapuliu aqui. Retiro o que eu falei. Ai, Krishna, Balaramarada, que cruz pesada. Onde eu estava? Paramos aqui, paramos na página 783. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, mas se você quer essa coleção na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu, é o primeiro link, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção, por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. A fase em que o amante e a amada -3. -1, 2, 3. Está aqui, ó. Peraí, deixa eu tomar água. Agora vai. A fase em que o amante e a amada têm um sentimento distinto de não se encontrarem se chama Purvaraga, ou atração preliminar. O Padjavali Radharani disse à sua companheira: minha querida amiga, agora mesmo eu estava a caminho das margens do rio Jamuna e de repente um belíssimo menino, cuja tez é como uma nuvem azul escura, tornou-se visível diante de meus olhos. Ele olhou para mim de um modo que não posso descrever. Desde que isto ocorreu, no entanto, lamento não mais poder ocupar a minha mente nas obrigações de meus assuntos familiares. Este é um exemplo de atração preliminar por Deus, Krishna. No Śrīmad Bhagavatam 10.53.2, Krishna disse ao sacerdote Brahmana, mensageiro enviado por Rukmini, que: meu querido sacerdote Brahmana, assim como Rukmini não consigo dormir à noite e minha mente está sempre fixa em sua pessoa, sei que Rukmi, o irmão dela, está contra mim e devido à sua persuasão, meu casamento com ela foi cancelado. Este é outro exemplo de atração preliminar. No concernente a Mana, em português Zanga, o seguinte evento encontra-se no Gita Govinda.
Quando Shrimati Radharani viu Krishna se divertindo na companhia de várias outras vaqueirinhas, ela ficou com um pouco de inveja, porque o seu prestígio especial estava sendo ofuscado. Essa inveja aqui não é material, né? Shrimati Radharani nunca tem inveja material, a inveja dela é transcendental, é puro êxtase. Então, vou ler de novo aqui. Quando Shrimati Radharani viu Krishna se divertindo na companhia de várias outras vaqueirinhas, ela ficou com um pouco de inveja porque o seu prestígio estava sendo ofuscado. Assim, ela imediatamente abandonou o local e se abrigou em um belo bosque florido, onde zumbiam zangões negros. Em seguida, escondendo-se atrás das trepadeiras, ela começou a exprimir a sua mágoa a uma de suas companheiras. Este é um exemplo de desacordo aparente. Um exemplo de pravasa ou estar sem contato por se viver em um lugar distante é apresentado no Padyavali como segue. Desde o dia auspicioso em que Krishna partiu para Mathura, Shrimati Radharani tem comprimido a sua cabeça com uma de suas mãos e tem vertido lágrimas constantemente. Seu rosto agora encontra-se sempre úmido em razão do que não há mais possibilidade de que ela durma, nem mesmo por um momento. Quando o rosto é umedecido, a tendência de dormir é imediatamente removida. Deste modo, como Radharani estava sempre chorando por Krishna, estar separado dela... Desculpem. Espera. Deste modo, como Radharani estava sempre chorando por Krishna, estar separado dela, não havia possibilidade de que conseguisse dormir um pouco. No Prahlada Samhita, o Dava diz: Govinda, a suprema personalidade de Deus, tomado de pânico por ter sido trespassado pelas flechas do Cupido, está sempre pensando em vós, as vaqueirinhas, e não está sequer aceitando seu almoço habitual. Ele tampouco está conseguindo descansar apropriadamente. Quando o amante e a amada se juntam e desfrutam um do outro por intermédio do contato direto, esse estágio chama-se Sambhoga. No Padyavali existe a seguinte declaração: Krishna abraçou Shrimati Radharani de maneira tão perita que parecia estar celebrando a cerimônia da dança dos pavões. Sri Rupa Goswami termina deste modo a quinta onda de seu oceano do néctar da devoção. Ele oferece as suas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, que apareceu como Gopala, a forma eterna do Senhor Krishna. Deste ponto encerra-se o estudo resumido Bhaktivedanta da terceira divisão do Bhakti Rasamrita Sindhu, a qual concerne as 5 relações primárias com Deus, Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Jai, Srila Prabhupada Jai. E agora o capítulo 45. Êxtase com riso. Na quarta divisão do... Tem mais capítulos? Tem. Na quarta divisão do Néctar da Devoção, Srila Rupa Goswami descreve 7 tipos de êxtases indiretos do serviço prático e amoroso a Deus, conhecidos como riso, espanto, cavalheirismo, compaixão, zanga, temor e horror. Nesta parte, Srila Rupa Goswami descreve mais elaboradamente estes êxtases de sentimentos devocionais, sendo que alguns são compatíveis entre si e outros incompatíveis. Quando um tipo de serviço prático e amoroso a Deus estático justapõe-se a outro de maneira conflitante, esse estado de conflito chama-se rasabasa,
ou apresentação pervertida de doçuras. Os sábios eruditos e versados no assunto dizem que geralmente encontramos o riso entre os jovens ou na combinação de pessoas idosas com criancinhas. Algumas vezes também encontramos este riso estático amoroso em pessoas que são, por natureza, muito graves. Certa vez, quando um mendigante idoso aproximou-se da porta da casa de mãe Yashoda, Krishna disse a Yashoda... Lá vai Krishna aprontar, Bimala. Minha querida mãe, não quero me aproximar deste vilão magricela. Se eu for até lá, talvez ele me ponha em seu saco de pedinte e me roube da senhora. Desta maneira, Krishna, a criança maravilhosa, começou a olhar para sua mãe, enquanto o mendigante que estava à porta tentava esconder o seu rosto sorridente, embora não conseguisse fazê-lo. Ele imediatamente exprimiu seu riso. Neste exemplo, o próprio Krishna é o objeto da risada. Certa vez, um dos amigos de Krishna informou-lhe: meu querido Krishna, caso abras a boca, eu te darei um gostoso pedaço de açúcar candy misturado com iogurte. Krishna abriu a boca imediatamente, mas em vez de lhe dar açúcar candy com iogurte, o amigo colocou uma flor em sua boca. Após provar aquela flor, Krishna virou a boca de uma forma desfigurada e quando viram isto, todos os seus amigos que ali estavam começaram a rir bem alto. Uma vez, um quiromante foi à casa de Nanda Maharaja, ao que Nanda Maharaja lhe pediu: meu querido sábio, faze-me a gentileza de examinar a mão de meu filho Krishna. Dize-me quantos anos ele viverá e se ele se tornará o dono de milhares de vacas. Ao ouvir isto, o quiromante começou a rir e Nanda Maharaja lhe perguntou: meu caro senhor, por que estás rindo? E por que estás cobrindo o teu rosto? Em semelhante êxtase de amor com riso, Krishna, ou os assuntos que dizem respeito a Krishna são a causa do riso. Nesse serviço devocional risonho, há sintomas de júbilo, preguiças, sentimentos ocultos e outros elementos similares aparentemente perturbadores. Segundo os cálculos de Srila Rupa Goswami, o riso com amor estático pode ser categorizado em 6 divisões. De acordo com diferentes graus de riso, essas divisões são chamadas na língua sânscrita de Smita, Rasita, Vihasita, Avahasita, Apahasita e Atihasita. Atihasita. Estas 6 categorias de riso podem ser classificadas como maiores e menores. A divisão maior inclui os risos Mita, Rasita, Vihasita e a divisão menor inclui os risos Avahasita, Apahasita e Atihasita. Quando alguém ri sem que seus dentes fiquem visíveis... Tá, vamos parar aqui. Ctrl D. Quando alguém tem que pôr acento, alguém ri sem que seus dentes... Tá bom, já dá para achar, vai. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada.
Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o 7º link. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Aladadadaine, Aladadadaine, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankam Nakalaye, Shilatankam Nakalaye, Ito Nishinha Parato Nishinho, Ito Nishinha Parato Nishinho, Yato Yato Yamitato Nishinha, Yato Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hidae Nishinho, Mae Nishinho Hidae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Tavakarakamalabhare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Hanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Avakarakamalabhare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat
Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.